Presta atenção aí. Não importa quem é o homem, quem é a autoridade. Governador, presidente, papa, padre, apóstolo. A autoridade para nós, povo de Deus, igreja de Deus, é a palavra, é a doutrina, é o evangelho. E se alguém está ministrando alguma coisa que não condiz, não confere com o evangelho, não receba. Não seja ouvinte dessa direção. Não seja dirigido por essa direção. Não seja ouvinte deste homem que está destruindo errado. Saia daí. Vá procurar um lugar onde tem homens compromissados com o evangelho, ensinando e doutrinando o povo na doutrina de Cristo, não em doutrina de igreja. Vá procurar ser guiado por Deus, pelo evangelho de Cristo. O conhecimento que você precisa ter é da verdade que liberta. E essa verdade é Jesus. É o que ele ensinou. E o escritor aos Hebreus vai dizer: não endureça o vosso coração quando ouvires a voz de Deus. O Espírito Santo, ele fala. É ele que ministra entre nós. Aí ele continua dizendo: onde os vossos pais tentaram o Senhor, por 40 anos viram as obras de Deus, o povo que saiu do Egito. O escritor aos Hebreus está advertindo os irmãos aqui, dando o exemplo do povo lá, o exemplo negativo, orientando os irmãos para não seguir os exemplos do povo que saiu do Egito. Pereceram tudinho no deserto. Por quê? Porque Deus predestinou eles para sair do Egito e morrer no deserto. Por que eles morreram no deserto? Porque não alcançaram a promessa de Deus. Porque não eram predestinados. Eles eram o povo escolhido. Era o povo da promessa, mas não receberam a promessa. Não foi porque não eram predestinados. Eles eram sim, mas eles não se submeteram a Deus. Não obedeceram, foram incrédulos. A palavra vai dizer que eles pereceram, não alcançaram a promessa por causa da sua incredulidade e desobediência. Céu ou inferno não é questão de destino predestinado por Deus. Céu ou inferno não é questão de determinismo de Deus. Céu ou inferno é questão de crer e obedecer, ou não crer e desobedecer. Para ir para o céu, tem que crer e obedecer. Obedecer a Cristo, se conduzir por Ele. Isso é o que nos leva a estar andando com Cristo. É na palavra dele, obedecendo, negando-se, guardando, santificando a nossa vida. Não é dentro de trabalho de ritual de sacrifício religioso dentro de igreja. Santificando a nossa vida na palavra, vivendo ela no pensar, no agir, no julgar, no decidir, o dia todo dia. Viver com a palavra no nosso coração, no entendimento, para não errar e não pecar contra Deus, não se conduzido pela palavra. Eles pereceram, o povo que saiu do Egito pereceu no deserto, porque foram incrédulos, receberam a promessa. Deus disse a ele que ia dar a terra prometida. Eles tinham só que crer e andar na direção da palavra, mas eles foram desobedientes, eles foram incrédulos, eles se apostataram da fé, eles seguiram os desejos do seu coração, viveram a religiosidade, viveram o entendimento maldito do seu coração, estabelecendo o que era certo e o que era errado. Não se submeteram à palavra de Deus, por isso não alcançaram a salvação, a terra prometida que Deus prometeu que ia dar a eles no deserto. Antes pereceram. É o que vai acontecer com muitos que não estão sendo fiel a Cristo, que não estão se mantendo prudentes no Evangelho, estão vivendo um bocado de caminho de direção de Deus e perdido, afastado, perdendo-se cada dia mais de Deus, porque não estão submissos, nem andando, nem guiado na direção de Deus. Olha o que Deus vai dizer ao profeta Jeremias, advertindo ao povo dele. É o povo de Deus que está sendo advertido. Jeremias 7, 22 ao 24. Deus vai usar o profeta e dizer ao povo:
Eu não pedi aos vossos pais esses sacrifícios, esses holocaustos, essa formalidade que vocês estão vivendo. O que eu pedi aos vossos pais quando tirei da terra do Egito foi que eles obedecessem a minha voz, tivessem o cuidado para fazer tudo conforme eu tenho mandado, andar nos meus caminhos, mas eles não andaram, eles não obedeceram, andaram pelos seus corações malvados. E Deus vai dizer: vocês só serão o meu povo se der ouvido à minha palavra e andar por ela. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Não é se estiver dentro de nenhuma igreja, não é se viver nenhuma religiosidade, é se você estiver na minha palavra. Povo de Deus é quem está em Cristo. A palavra de Deus é Cristo, andando por Cristo, perseverando na doutrina de Cristo, devotando e praticando a nossa vida de fé em Deus, na palavra de Cristo, não em obra de igreja, não em sacrifício religioso de igreja, não em vida dentro de igreja, é em Cristo. E Deus vai dizer isso aqui, o povo. Dá uma lidinha lá, irmão. Jeremias 7, leia do 20.